Fala pessoal, aqui é o Fábio da Boston Treinamentos e neste vídeo vamos falar sobre transações no MySQL. Bom, primeiramente, o que é uma transação num banco de dados? Uma transação permite a gente configurar um conjunto de declarações SQL combinadas numa única unidade de trabalho e elas são executadas como se fossem uma única operação. A gente utiliza as transações para evitar diversos problemas que podem ocorrer no banco de dados, além de aplicar as propriedades ACID, que você já deve conhecer, que são a atomicidade, a consistência, o isolamento e a durabilidade dos dados. Então, a gente utiliza as transações para reforçar ou para impor as propriedades ACID. Com as transações, a gente consegue, então, fornecer unidades de trabalho confiáveis, que permitam, inclusive, a recuperação correta de falhas. A gente consegue manter o banco de dados consistente, o que é extremamente importante em caso de falha do sistema ou falha das operações em si. E a gente também consegue fornecer isolamento entre vários programas que, eventualmente, acessem o banco de dados de forma concorrente, porque um banco de dados pode ser acessado por mais de uma aplicação ao mesmo tempo. E uma das principais características de uma transação é que ela deve sempre ser atômica, reforçando o princípio da atomicidade. Significa que uma transação ela deve ser executada de forma completa. Então, deve ser executada de forma completa. Ou então não ter nenhum efeito nas tabelas. Ou não ter nenhum efeito nas tabelas. Ou seja, ou a transação acontece por inteiro, ou não acontece nada do que você programou ali dentro. E um exemplo clássico de transação é a transferência de dinheiro de uma conta bancária para outra. Sei lá, um TED, um DOC, um PIX, por exemplo. Nesse caso, a transferência monetária ela ocorre assim. O dinheiro sai da sua conta, é uma operação, e o dinheiro entra na conta do destinatário, é uma segunda operação. As duas operações têm que ocorrer com sucesso para que a transferência seja executada. Imagine se o dinheiro sai da sua conta, mas não chega na conta de destino por um problema qualquer. O dinheiro desaparece. Saiu da conta, você ficou sem o dinheiro e o destinatário não recebeu o dinheiro. Então, a atomicidade vai fazer com que nós tenhamos uma única operação ocorrendo e essa operação ela tem que ser consistente, ou seja, o dinheiro saiu da minha conta, ele tem de entrar na conta de destino ou tem que retornar para a minha conta se houver um problema. E aí, quando as transações ocorrem com sucesso, a gente faz a operação de commit. Tá? Então, essa é a operação que efetiva a transação, que efetiva as declarações SQL no banco de dados. Se ocorre um erro durante a execução de uma transação, a gente tem a operação de rollback. O rollback simplesmente desfaz tudo que seria feito se houver uma falha e não faz nada. Nada é colocado no banco de dados, tá? Nada é gravado em definitivo no banco de dados. Então, o commit é a consolidação da transação, de todas as operações da transação, e o rollback é quando a operação é desfeita, quando a transação totalmente desfeita por um problema qualquer. Beleza? Bom, vamos ver agora um exemplo de transação no MySQL. Então, eu vou abrir aqui o Workbench. Bom, a primeira coisa que a gente tem que ter em mente é o seguinte. No MySQL, por padrão, é usado o modo autocommit. Significa que declarações como insert, update ou delete sofrem o tal do commit, a consolidação dos dados, de forma automática quando são executadas. E como a gente vai usar a transação, a gente vai querer controlar quando esse commit ou rollback ocorrem. Ou seja, eu quero que eles sejam executados quando eu quiser, para ter maior controle sobre a execução dessas declarações. Então, com o comando select @autocommit, eu consigo visualizar se o commit automático está ativo ou não. E aí eu posso desativá-lo com o comando set @autocommit, atribuindo a essa variável interna o valor off, de desligado. E se eu quiser reativar o autocommit, é só atribuir o valor on, de ligado. Então eu executo essa operação, desliguei o autocommit, e aí com o select autocommit eu consigo visualizar o resultado. Veja, valor 0. 0 significa que agora o commit automático está desligado. Ele só vai ocorrer quando eu mandar uma operação commit dentro do SQL. Ou seja, se eu fizer um insert na base de dados, o insert não é consolidado para valer. Ele só vai ser consolidado quando for encontrada uma operação chamada commit, que a gente vai fazer na sequência.
Eu vou criar uma tabela para testes, para a gente fazer os testes de transações. Essa tabelinha eu vou chamar de dados livro e ela vai receber as colunas nome livro, ISBN e preço do livro da nossa tabela de livros do banco biblioteca, lá da tabela de livros. Tá? Esse comando create table, nome de uma tabela, seguido imediatamente de um select from, ele permite criar uma nova tabela contendo estes campos da tabela original. Ele é semelhante ao insert into que a gente encontra, por exemplo, no SQL Server. Então eu vou executar esse comando aqui para criar a tabela. Está criada. E vou dar um select from para a gente ver o que tem dentro dela. Então tá aí, ó. A tabelinha foi criada com sucesso. O conteúdo das colunas nome livre, ISBN 13 e preço do livro da tabela de livros do meu banco original foi copiado para cá, 3 coluninhas, eu tenho uma nova tabela para a gente poder trabalhar com as transações. Eu já desliguei o commit automático e agora a gente vai fazer umas transações aqui. Vou começar fazendo uma transação usando o rollback. Então, olha só, essa transação aqui trabalha com rollback. Eu já deixei o código pré-digitado para a gente não perder muito tempo e o vídeo não ficar muito extenso. Para iniciar uma transação, a gente sempre vai usar o comando start transaction, ponto e vírgula. Então, quando esse comando é executado, tudo que vier daqui para frente vai ser um único bloco de comandos a ser executado até que se encontre uma operação commit ou rollback. E nesse caso, eu vou executar 3 operações. Um delete from, um insert into, vou inserir um registro novo, e depois um select para a gente visualizar o conteúdo dessa tabelinha. E aí eu faço um rollback no final, então eu quero mostrar como é que o rollback opera aqui nesse banco. Então eu vou selecionar a minha transação, vou executar todo o bloco, beleza. Olha o resultado que eu obtive. Nome do livro, Ciência de Dados com Python. Ou seja, ele está mostrando para mim que excluiu todo o conteúdo dessa tabela, que a gente já tinha visto antes, que estava completinha, e inserido esse registro. Mas, na verdade, quem está mostrando esse registro aqui inserido e o resto da tabela excluído é esse select que está dentro da transação. Mas veja que no final da transação eu coloquei o comando rollback. O que faz o rollback? Ele desfaz tudo que foi feito, tudo que foi configurado desde o início do Start Transaction. Então, na verdade, se eu executar agora esse select asterisco from dados livro fora da transação, olha só, todo o meu conteúdo ainda está lá. E aquele último registro, esse livro Ciência de Dados com Python, como você pode ver, não está na tabela. Então, na verdade, para valer mesmo, nenhuma dessas instruções foi executada, nem o delete, nem o insert. Por quê? Porque o rollback ele desfaz todas as operações dentro de uma transação. Quando que a gente vai usar esse rollback? Quando houver um erro na transação. Se houver um erro, se uma dessas opções aqui falhar por algum motivo qualquer, a gente faz um rollback, né, para desfazer todas as operações. Muito bem, vamos fazer agora uma operação com commit. Então, uma transação com commit. Vou fazer a mesma transação anterior, vou excluir os dados da tabela livre e tentar inserir agora um registro novo, o mesmo registro, ciência de dados com Python. Só que agora, em vez de rollback, eu vou usar a operação commit. Então, eu seleciono a transação toda, executo e, de novo, ele me mostra apenas um registro. Só que esse um registro é o que está sendo retornado por esse select dentro da transação. Só que, na verdade, o que eu tenho lá no banco para valer é isso aqui. Executo, um registro só. Opa, dessa vez ele realmente excluiu todo o conteúdo que eu tinha na tabela dados livro, inseriu este registro e consolidou a operação. Então agora não tem como a gente recuperar mais os outros registros que estavam lá dentro, a não ser que você tenha aí um backup do seu banco de dados das tabelas, beleza? Então o commit é o comando que efetivamente consolida as operações insert, update e delete nas tabelas do banco de dados. Com o rollback a gente desfaz, com o commit a gente consolida. E como é que a gente pode utilizar essas duas instruções de uma vez só? Que é o mais adequado, obviamente. Se as operações funcionam, commit, se não funcionam, faça um rollback. Bom, geralmente a gente utiliza as transações dentro de procedimentos armazenados. E eu tenho aqui um procedimento armazenado que eu vou usar para a gente testar isso. Então, exemplo com Stored Procedure. Provavelmente você sabe o que é um procedimento armazenado. Se não souber, eu recomendo que assista os nossos vídeos sobre procedimentos armazenados aqui no canal. Eu vou criar um procedimento chamado Insere Dados, e esse procedimento ele vai ser empregado para inserir 4 registros novos nessa minha tabela dados livre.
São esses 4 livros: História da Numismática, Biologia Marinha, Química Experimental e Artes Plásticas. Nesse procedimento, eu declaro uma variável chamada erro SQL, com o valor padrão falso, e com essa instrução da linha 69, eu declaro um manipulador para exceções SQL, que vai configurar a variável erro SQL para o valor true se ocorrer algum erro. Então, eu tenho uma variável de controle, cujo valor inicial é falso, mas se ocorrer algum erro qualquer durante a transação, o valor dela vai ser true, verdadeiro. E eu vou usar esse valor como uma flag, para controlar se eu vou fazer commit ou se eu vou fazer rollback no banco. E aí eu inicio a transação. Venho com os meus 4 inserts. Veja que eu estou fazendo inserts separados aqui para ilustrar operações independentes. Depois de ter feito os inserts, eu verifico se ocorreu o erro SQL. Se o erro SQL for falso, ou seja, se não ocorreu nenhum erro em nenhuma dessas operações, então efetue a operação commit e exiba essa mensagem aqui para a gente: transação efetivada com sucesso. Se não, se erro SQL não for falso, significa que é verdadeiro. Então, ocorreu um erro em algum lugar. Nesse caso, rollback. Rollback significa desfaça tudo. Se tiver um erro, não é para fazer nenhum dos 4 inserts. E exiba a mensagem erro na transação. E aí eu finalizo esse meu if. O if-else é programação para bancos de dados. A gente está usando lógica de programação, por exemplo, dentro do SQL. Tá? E aí eu finalizo o procedimento. Então eu vou executar esse procedimento para criá-lo. Não está criado ainda. Beleza? Executo. Criei o procedimento, create procedure com sucesso. E agora, para executar isso aqui tudo, basta eu chamar a rotina insere dados. E aí, o que será que vai acontecer? Será que ele vai inserir esses 4 livros ou não? Depende. Se esses inserts todos funcionarem, todos são executados. Se um deles falhar, vai ocorrer uma falha. Eu vou deixar por alguns segundinhos na tela a minha transação para você dar uma olhada e tentar descobrir se tem algum erro em algum lugar aí antes de eu executar. Dá uma olhadinha aí na tela, ou pausa o vídeo e tenta descobrir se tem algum erro. O que você acha? Vai executar ou não? Vamos ver agora, então. Eu vou chamar o procedimento, então eu vou executar esta linha, executo. Veja que o comando em si é executado com sucesso. Beleza. Porém, olha o resultado que eu obtenho. Erro na transação. Epa! Vamos ver o que tem na tabela dados livro. Só aquele livro de ciência de dados com Python. Então, ele não inseriu nenhum dos 4 registros, porque ocorreu algum tipo de erro. Bom, se você olhar com atenção o código, você vai perceber que temos um erro sim. No último registro, nesse aqui. Neste registro, veja que, ao colocar o preço do livro, em vez de colocar um pontinho, como eu coloquei nos 3 primeiros, eu coloquei uma vírgula. E aqui eu preciso colocar ponto. A configuração do MySQL é essa, funciona pontinho para as casas decimais. Como eu coloquei vírgula, ele entendeu que o preço seria 98, mas que teria outro campo ainda para inserir, e não existe. Essa tabelinha de teste só tem 3 campos. Então, no caso, o que eu tenho que fazer aqui é trocar a vírgula pelo ponto, certo? Agora eu acertei o valor. Feito isso, eu vou recriar esse procedimento armazenado, porque eu acabei de alterá-lo. Eu vou excluir o procedimento que eu tenho aqui no banco e vou criar de novo, dessa vez com o comando certo. Então vamos lá, executo o create, está recriado o procedimento, ele está armazenado no banco, agora com todos os comandos aparentemente corretos, e eu vou de novo executar esse call insere dados. Executo, de novo executou normalmente o procedimento, e agora o resultado é esse aqui, ó. Transação efetivada com sucesso. Então, ele executou, na verdade, esse commit e exibiu essa mensagem. Para saber se isso realmente ocorreu, agora a gente executa um select na tabela e o que nós temos nela? Todos os livros cadastrados, o que estava antes e mais os 4 livros atuais, incluindo de artes plásticas, com seu preço de R$ 98. Então, essa é a ideia da gente usar as transações. Elas permitem que você tenha um grande controle sobre o que é executado e o que é armazenado no banco de dados, dependendo das operações realizadas e do sucesso obtido na realização dessas operações. A gente sempre recomenda o uso de transações quando você tiver que executar mais de uma operação do tipo insert, update ou delete simultaneamente ou sequencialmente, para você poder controlar exatamente o fluxo dessas transações. E principalmente quando
ao executar uma operação dessas, a operação seguinte depender do resultado da anterior. Por exemplo, cadastrar um item numa tabela que dependa de uma chave estrangeira cujo valor está em outra tabela que você também vai inserir o registro. Então, como uma depende da outra, você não quer que uma seja executada e a outra falhe. Você quer que ou todas sejam executadas ou nenhuma seja executada até que você corrija o erro. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Nesse vídeo aprendemos um pouquinho sobre transações no MySQL, transações SQL em geral e como utilizar essas transações no MySQL. Vimos alguns exemplos aqui no MySQL Workbench, inclusive utilizando procedimentos armazenados. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo também um materialzinho, um link para um materialzinho para você poder ler a respeito do que são transações em geral, em teoria de bancos de dados, e também para você poder pegar esses códigos aqui e testar aí na sua máquina. Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Aproveitem para se inscrever aqui no canal da Boston Treinamento, se vocês não forem inscritos ainda. E se já forem inscritos, cliquem no sininho aqui embaixo para ativar as notificações e assim serem avisados quando tivermos conteúdo novo postado aqui no canal. E se você quiser contribuir com a Boston Treinamentos, torne-se membro do nosso clube de canais. Temos o link aqui embaixo na descrição do vídeo e também o botão Seja Membro do YouTube com as instruções. E não deixe de acessar o nosso website www.bostontreinamentos.com.br, além de nos seguir nas redes sociais, que estão aparecendo aqui em cima. Obrigado e até a próxima!